Fala pessoal, tudo bem? Pois é, né? Ontem o ex-presidente Lula ele foi solto, né? Isso aí seguindo aquela decisão do STF de que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado. E eu tô aqui para falar de um tema sensível, né? Porque eu sei que esse é um assunto que mexe com bastante gente, mas mais do que falar, para ouvir, ou melhor, ler a opinião de vocês sobre a seguinte pergunta. O que acontece? Nós sabemos que o ex-presidente Lula, você gostando ou não dele, ele é um líder para a esquerda brasileira. Ele é um líder para a oposição ao atual governo, né? E é um líder que acaba agregando muitas pessoas até de partidos diferentes, não só do PT, em torno dele, né? Nós vimos aí ao longo desse período que ele ficou preso, várias pessoas de partidos de oposição se manifestando ali contrariamente àquela prisão e agora comemorando a liberação dele, né? E o que acontece? Agora que ele está solto, eu tendo a achar que ele vai ter mais capacidade ainda de articulação política do que ele já tinha, de certa forma, quando ainda estava na prisão. Eu acho que ele vai ter realmente capacidade de se reunir com líderes de partidos e desempenhar um papel realmente de fortalecer a oposição ao governo. E eu acho que isso pode acabar dificultando a aprovação de pautas. Não estou aqui para ficar discutindo se as pautas atuais são boas ou ruins para o país, não é isso, tá? Mas nós sabemos que algumas pautas afetam diretamente o concurseiro, como é o caso, por exemplo, da reforma administrativa, que ainda nem apresentaram, né? O governo nem apresentou ainda o texto, porque já está dando polêmica internamente para fechar um texto aí, tratando de temas sensíveis como a questão da estabilidade. E agora a gente está vendo já algumas primeiras manifestações de alguns políticos, de alguns partidos, por exemplo, no sentido de obstruir toda e qualquer votação no Congresso até que seja aprovada a PEC, aquela PEC que torna a prisão em segunda instância algo constitucional, né? Então, nós estamos vendo não só movimentos, eu acredito que nós veremos não só movimentos na oposição, no sentido de realmente de obstruir com mais força ainda pautas desse governo, mas nós temos ainda esse efeito no próprio, entre os próprios, de certa forma, aliados do governo, ou pelo menos aqueles que não são propriamente aliados, mas que votam junto com o governo em diversas pautas, no sentido de obstruir votações de outros temas, inclusive esses que eu falei para vocês, as reformas que foram apresentadas ao longo dessa semana, por exemplo, para dificultar, né, para fazer com que essa PEC tramite primeiramente. Então isso pode ter pelo menos um efeito de jogar mais para frente ainda a aprovação de situações como a reforma administrativa, como a PEC emergencial que eu falei para vocês aqui ao longo dessa semana. Então eu queria que vocês colocassem aqui no chat a opinião de vocês, com cuidado, tá? Com calma, vamos conversar numa boa. Dessa vez, eu vou deletar quem estiver xingando os outros, tá? Quem estiver conversando numa boa, trazendo argumentos, legal. Mas quem estiver xingando eu vou deletar. Eu não costumo fazer isso aqui, não costumo apagar comentários no meu canal, mas dessa vez eu vou apagar porque eu sei que é um tema delicado e eu quero que a discussão evolua da maneira correta. Então eu queria saber aí as percepções de vocês. Se vocês acreditam que esses fatos agora, a libertação do Lula, a libertação de outros presos também, né? Não é só o Lula que está sendo liberto agora, é porque ele acaba ganhando destaque mesmo pela figura que foi, figura histórica que foi aí. E o que acontece, o que eu queria então ver é como vocês estão vendo isso. Vocês entendem que isso pode impactar, pode dificultar ou não a aprovação de medidas do governo, como é o caso especificamente da reforma administrativa. Tá joia? Um abraço para vocês, valeu, vamos conversar, vamos discutir com calma aí, tá? Quero ver as opiniões, valeu!